Olá, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro, sejam muito bem-vindos ao podcast Agrotal, que agora essa semana de forma diferente, presencial, diretamente aqui da Feira AgriShow, a maior feira da América Latina do agronegócio. E o tema de hoje a gente vai falar sobre sucessão familiar, a gente vai falar sobre o Prêmio Mulheres do Agro da Bayer e ABAG. E é claro, eu não podia deixar de trazer já uma premiada aqui, produtora premiada, desse prêmio, para contar um pouco sobre a história dela e a motivação, né, para entrar nesse prêmio aqui. Comigo hoje também a meteorologista Eliana Gatti, que vai traduzir um pouco dessa problemática das mudanças climáticas para essa produtora. Comigo também a Isa aqui da Bayer, que também vai falar sobre o prêmio. E é claro, eu não poderia deixar de começar esse bate-papo com a Luciana. Luciana, muito bem-vinda aqui ao podcast Agrotal, que é um prazer ter você aqui. Obrigada, Ângelo, o prazer é todo meu. Estou muito feliz de dividir esse espaço com a Eliana e com a Isabela. E eu sou uma produtora, quinta geração de produtores rurais na mesma fazenda, uma fazenda bem pertinho aqui de Ribeirão Preto, que fica em Sales Oliveira. E hoje eu sou produtora nessa fazenda de frango de corte. Eu lidero essa operação em uma fazenda multiculturas. E eu, enquanto sucessora, Ângela, sempre me perguntava como eu posso ter o meu papel, o papel da Luciana aqui nesse espaço, que já era uma fazenda que produzia muito bem. E foi com os projetos de sustentabilidade que eu me encontrei nesse espaço e muito motivada por toda a problemática que vem em decorrência das mudanças climáticas que a gente tem vivido cada vez mais forte com o passar dos anos. Queria que você contasse um pouquinho da sua história familiar. Eu sei que a sua família já está nessa região aqui de Ribeirão Preto há muito e muito tempo. Como que foi o início, né, do trabalho dessa sua família até chegar hoje nessa geração onde você se encontra tomando, né, decisões, né, dentro da fazenda? Olha, já faz um tempinho, viu, Ângela? Desde 1850 que eles estão por aqui na área e era no início uma fazenda muito grande com as divisões sucessórias, geracionais que foram acontecendo, os sucessores foram ficando com seus pedaços de terra, né? Hoje, essa fazenda, que é da minha família, ela é liderada, as outras culturas, pelo meu pai, então eu trabalho do lado da minha família, o que é uma grande alegria para mim, e eu tomo conta, então, dos frangos de corte, uma operação de 500 mil aves por lote, a gente entrega para a indústria mais ou menos 3 milhões de aves por ano, e também fica no meu escopo de responsabilidade todos os projetos de sustentabilidade lá na fazenda. E aí sim eu olho de forma multicultural. E Luciana, até chegar a esse ponto que você está hoje, né, nessa tomada de decisão, nessa gestão da fazenda, você teve que passar, né, por um processo sucessório, um processo de conhecer toda a dinâmica da fazenda, né, de gerir administrativamente uma fazenda. Como que foi isso para você? Olha, Ângela, não foi linear, porque em um primeiro momento eu fui estudar farmácia, fiz mestrado em ciências, trabalhei como pesquisadora. Todo mundo vai para um outro segmento e volta para o agro, né? Eu acho que o DNA agro é uma coisa tão forte, Ângela, que ele traz a gente de volta, é uma coisa incrível. E essa minha volta aconteceu há 13 anos, e aí fui me preparar, fui estudar administração, fui estudar avicultura, fui me preparar para ocupar esse espaço de sucessor e de uma forma muito humilde, realmente para aprender em um ambiente que era totalmente novo para mim. E você encontrou muitas dificuldades pelo caminho, porque hoje a gente encontra no Brasil várias mulheres que são referências, que estão buscando o seu protagonismo, né, nesse Brasil, na liderança de uma gestão dentro da fazenda. A gente vê também mães passando, né, o bastão para as suas filhas. Como que foi isso para você? Você encontrou quais dificuldades pelo caminho? O que mais, assim, te deixou de cabelo em pé? Felizmente, eu fui muito bem recebida pelos meus pais e pelo time, nosso time da fazenda, que também já é um time muito antigo, nesse ambiente já também antigo. Mas é claro que os desafios no nosso setor ele ainda existem. Felizmente, a gente tem transpassado, ano a ano, toda essa questão da equidade, né, que estava muito distante, a gente vê isso cada vez mais próximo entre homens e mulheres, principalmente em cargos de liderança. Eu vejo, Ângela, que com o passar do tempo, eu tenho visto mais mulheres assumindo essas posições de líder nas propriedades rurais, no campo, né? Então, mesmo o movimento que a gente vê no universo corporativo,
a gente também tem visto nas fazendas. Eu quero falar sobre esse protagonismo, essa referência, porque você participou desse prêmio Mulheres do Agro da Bayer e Abarg em 2020. Eu quero que você conte um pouquinho pra gente sobre isso, mas antes eu quero trazer ainda essa temática das mudanças climáticas aqui para o nosso contexto, porque eu sei que hoje, inclusive nós estamos aqui na AgriShow com uma cápsula do tempo, que a Climatempo trouxe para cá, e a temática, o objetivo dessa cápsula é mostrar para o produtor rural como que as mudanças climáticas afetam hoje o desenvolvimento das culturas do campo. E eu sei que a sua família também, como você disse, trabalha com multiculturas, tem a questão da cana-de-açúcar, que também é muito afetada por essas mudanças climáticas, eventos extremos e altas temperaturas. E a cápsula aqui é sensorial. O produtor sente na pele o que a planta sente no campo. E aí eu quero trazer a Eliana Gatti, a nossa meteorologista, para esse bate-papo, porque eu queria que ela traduzisse um pouco para a gente como que a gente usa esse dado meteorológico para a tomada de decisão dentro da fazenda, para ajudar nessa sustentabilidade que você comentou para nós aqui. Eliana, como que a Luciana pode trabalhar esses dados? Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que nós somos um grande exemplo, né, de liderança de mulheres no agro. Eu, apesar de ser meteorologista, eu vim do campo também, eu sou de uma família de produtores. Então, ter essa experiência, né, de família faz toda a diferença quando a gente está falando de tecnologia também. Né? Quando a gente entra em mudança climática dentro do agronegócio, é sempre um desafio, porque tem muita gente que ainda não acredita. Apesar de estar vendo a mudança acontecer, não acredita que isso realmente esteja acontecendo, talvez por uma influência, né, de todas as atividades humanas, né? E quando a gente entra na análise, né, dessas mudanças climáticas, quando a gente fala nesse assunto, um dos principais efeitos das mudanças climáticas é o aumento na intensidade e na frequência de eventos extremos. Né? Então, aquelas chuvas excessivas, antes nunca registradas. Né? Antigamente aconteciam extremos também, recordes de temperatura, recordes de acumulados de chuva. Só que eles aconteciam uma vez a cada 10 anos. E hoje em dia a gente está vendo acontecer 10 vezes em 10 anos. Isso é um aumento na frequência, né? E a própria intensidade. Um exemplo até aconteceu, né, nesse ano, lá no litoral de São Paulo, aqui do estado de São Paulo, aquela chuva excessiva lá na região de São Sebastião. Foi o maior volume já registrado de chuva desde que se tem registro. Então, para a gente ver como isso impacta não só a população, mas também no campo. Então, quando a gente coloca a nossa visão, né, para os agricultores, todos esses eventos extremos, tanto de chuva, de temperatura, eles impactam diretamente. Porque as plantas, elas necessitam de condições muito específicas para se desenvolver, e não só as plantas, os próprios animais. Então, quando a temperatura ela começa a ter um aumento muito excessivo, há um desconforto térmico que pode impactar isso, né? Nos bois, nos frangos. Então é muito importante ter noção disso. E quando a gente trata de mudança climática, uma coisa que a gente sempre menciona é essa atitude de ter a sustentabilidade à frente do agro, né? Porque a gente necessita do agro, não tem como viver sem ele, senão a gente não se alimenta, né? E é no mundo inteiro. Só que a gente precisa fazer as nossas ações conscientes. E aí é com projeto de sustentabilidade, né? A gente sempre fala em agricultura de precisão, por exemplo, para evitar desperdício, formular sistemas de captação de água da chuva para usar em irrigação, instalação de placas solares para gerar energia limpa, né? Tudo isso ajuda na mitigação dessas mudanças excessivas. Né? E então, como que você fez, Luciana? Porque você disse que a parte do projeto de sustentabilidade para você se deu muito à questão da problemática das mudanças climáticas. Como que foi? Vou fazer um gancho com o exemplo que a Eliana trouxe para nós agora há pouco. Nós estamos em Ribeirão Preto. Aqui sempre foi muito clássico a temporada de chuva e a temporada de seca. Então, ora chove demais, ora não chove nada. E isso foi ficando cada vez mais extremo. E a gente na fazenda, para a produção de frango, a gente demanda mais ou menos entre 50 mil litros de água até 200 mil dia. E o poço que dava aquela vazão de água no passado, hoje ele não dá mais. E a gente começou a perceber isso. Então o primeiro projeto que a gente fez foi captar água da chuva. Então a gente tem uma cisterna para 3 milhões de litros de água da chuva, em que a gente capta
e reutiliza nos nossos processos. E por quê? Por uma demanda, né, nova. A gente não tinha isso no passado. Então essa jornada das mudanças climáticas, ela também nos impulsionou a traçar a nossa jornada de sustentabilidade. E além da água, obviamente a gente olhou para a energia também. Foi um projeto que inclusive nós fomos pioneiros. Nós fomos a segunda fazenda no estado de São Paulo a implantar um parque de geração de energia solar, e isso também há quase 10 anos. Também a questão dos resíduos, né, nas fazendas. A gente tem resíduo, como em qualquer operação industrial, nas nossas fazendas não é diferente. O que a gente faz com isso? Dá para fazer composto orgânico, que vira um presente enorme ali para a propriedade. Então, é uma jornada difícil, mas ela também é muito linda e traz um monte de presente para a propriedade rural. E a questão também do conforto térmico dos animais é muito importante, né? Sem dúvida. Outro ponto que, para o frango, isso fica claro. O frango ele sofre muito com a falta de conforto térmico, então a gente teve que se adequar tecnologicamente para esse ambiente oferecer o conforto que o frango deve ter. E aí, com isolamento, com vedação dos galpões, com sensores super tecnológicos que por inteligência artificial conseguem controlar aquele ambiente, né, com ventilação ou com aquecimento, porque em alguns momentos a gente precisa também aquecer os animais. Então, são jornadas diferentes, mas com o mesmo objetivo, da sustentabilidade. Nesse ponto, para bem-estar animal. E Luciana, vamos entrar na questão do prêmio, né, Mulheres do Agro da Bayer, né? Foi esse trabalho de sustentabilidade que te deu um clique para você falar assim, eu posso estar aqui, eu posso estar nesse prêmio, eu posso acrescentar conhecimento, eu posso compartilhar com essas mulheres o que eu faço na fazenda? Foi justamente, e esse sempre foi o lema do prêmio, a gestão inovadora e sustentável. E ele veio, Ângela, em um momento da minha vida que foi um presente imenso, um dos maiores da minha vida. Porque vocês acompanham a sustentabilidade e sabem que no começo era um assunto muito difícil da gente trabalhar, as pessoas nos questionavam muito. Eu acho que esse foi um grande desafio, da gente começar a fazer sustentabilidade e provar para as pessoas que isso se sustentava economicamente. E aí, gente, no meio dessa dúvida, vir um prêmio dessa magnitude para mostrar, Luciana, fazenda, família, vocês estão no caminho certo? Gente, foi um gás pra gente. E como que você descobriu o prêmio? Você já estava conectada a outras mulheres que já tinham participado, ou alguém deu um clique para você e falou, Luciana, isso que você faz aqui precisa ser mostrado para outras mulheres, inspirar outras mulheres. Como que foi? Eu ouvi falar desde a primeira edição, mas foi naquele ano, 2020, eu estava passando por um desafio pessoal, mesmo de crise de liderança. Eu me questionava muito. Gente, será que eu tô indo pro caminho certo? Quem que é mulher, gente, que não se questiona, né? E foi no momento da dúvida que eu resolvi me inscrever, que eu parei para escrever, para pensar, para refletir. E aí eu vi que realmente a gente tinha feito coisa muito bacana, muito legal, e eu queria contar aquilo. E aí eu percebi também, Ângela, que quando eu parei para escrever, eu comecei de alguma forma a planejar o futuro, os próximos passos ali para aquele ecossistema que é uma fazenda, né, gente? Que não é um recorte de terra perdido no universo. É um ecossistema muito vivo, né? E que dá trabalho, né? Sim, não é pouco, não. E precisa dar resultados, né? Por isso, sim, amei o prêmio. Amei. Eu queria que a Isa, né, que é da Bayer, chegasse aqui agora nesse bate-papo para contar pra gente. Isa, estamos em 2023, novo ano, esse gás pro Prêmio Mulheres do Agro, Bayer e ABAG. Conta pra gente como que vai ser desenhada a pintura desse prêmio esse ano. Ângela, primeiro um prazer estar aqui com vocês, mulheres tão inspiradoras. A gente abriu as inscrições para a 6ª edição do prêmio ontem, aqui na AgriShow. A gente tem um carinho enorme, né? Eu acho que ouvir a Lu falar é muito gratificante. A gente tem muitas outras histórias assim tão importantes, inspiradoras, tão inspiradoras como a da Lu, exatamente. Enfim, esse ano a gente tá com o tema de ESG, então a gente vai olhar de novo para a sustentabilidade, olhando esses 3 pilares. Então, a parte ambiental, meio ambiente, extremamente importante, mas assim também como governança, toda a parte social. Então, esse é o tema do prêmio esse ano. Então, as inscrições abertas até dia 15 de agosto e a gente já começou com tudo. E por onde essas mulheres fazem a inscrição? Tem algum site específico que elas entram? Tem o site prêmiomulheresdoagro.com.br.
Toda a inscrição é feita de forma virtual, então elas têm esse período para preencher todos os dados. A gente pede para que elas contem as suas histórias, existem algumas documentações que a gente pede também. E assim como a Lu contou, eu acho que o trajeto de se inscrever também é muito bacana, né? A gente escuta muito isso. No momento que elas vão escrever a sua história, se inscrever no prêmio, elas começam a perceber o que elas fazem, né? Tanto de coisa que elas já fazem, como de fato elas são, elas merecem um reconhecimento, elas já aplicam gestão sustentável na fazenda. Então é muito bacana a gente ouvir isso e de fato é uma jornada importante, né, Lu? E tem alguma faixa etária, né, de idade para participar desse prêmio? Não, precisa ser maior de 18 anos, maior de idade, precisa ter a propriedade aqui no Brasil, mas o prêmio ele reconhece produtoras de pequena, média e grande propriedade. A gente faz essa divisão porque a gente entende que são realidades diferentes, então a gente avalia conforme o tamanho, independente da cultura, rebanho, região. A gente quer reconhecer e valorizar a contribuição da mulher no agronegócio, olhando para essa questão de sustentabilidade. As mulheres que vão participar desse prêmio, muitas delas têm referências de outras mulheres, se inspiram também em outras mulheres, né? E o tema deste ano engloba muito a questão do ESG, né? A produtora rural hoje, que já faz esse trabalho na fazenda, com práticas sustentáveis, mas que ela também possui algumas dificuldades para romper algumas barreiras. Ela, no ato da inscrição, ela pode contar também sobre as dificuldades que ela tem nesses projetos? Com certeza. O formulário, ele é aberto, né? A gente tem algumas perguntas ali de múltipla escolha, Sim. Mas a parte que ela conta o que ela está fazendo, olhando para esses 3 pilares, ela conta a história dela. Então ela pode contar desafios, como ela fez para superar desafios, o que ela fez ali que de uma certa forma talvez tenha sido mais tranquilo. Então, de fato, é contar a história dela e toda a gestão que ela vem fazendo na propriedade. Acho que essa questão que você trouxe, Ângela, de inspiração é muito forte. A gente, enfim, busca disseminar cada vez mais essas histórias, né? A Lu uma vez falou pra mim, eu comecei a contar a minha história e não parei nunca mais. É muito forte isso. Porque quando uma mulher conta, de fato ela inspira outras mulheres que passam a se enxergar e falar, nossa, eu também faço isso na minha propriedade, eu também posso evoluir dessa maneira, eu também posso contar a minha história, eu faço alguma coisa, né? Porque também a gente escuta muitas mulheres falarem, mas eu não faço nada demais, eu vou me inscrever, eu não vou ganhar esse prêmio. Mas faz muita coisa, inclusive é o que a gente mais escuta, né? Ano passado a gente teve uma premiada que, ano retrasado, se eu não me engano, que ela falou, eu vou desistir, eu não vou mais, ela já estava ali entre as finalistas, eu não vou, não faz mais sentido, e a gente fala, não, né, vamos lá, a sua história é super bacana, você tem técnicas incríveis. Porque às vezes ela não se enxerga, né, recebendo esse prêmio, exatamente. Né? E no final, Ângela, ela pegou o primeiro lugar, sabe, ela tinha uma história incrível, Sim. Exatamente. Então, acho que as mulheres, as produtoras, as vencedoras, as embaixadoras contarem as suas histórias e as suas experiências, de fato cria uma rede de apoio que é muito importante. E após o término da fase de inscrição, que vai até dia 15 de agosto, qual que é o próximo passo desse prêmio? Conta pra gente. Essas inscrições vão para um grupo de jurados, a gente monta um grupo com pessoas que têm conhecimento técnico para avaliarem essas histórias e aí depois eles passam pra gente, né, qual que foi o ranking, a nota que eles deram e aí a gente faz a premiação durante o Congresso Nacional de Mulheres do Agro lá em São Paulo. Então é uma cerimônia presencial, uma cerimônia super emocionante, então a gente finaliza o prêmio de fato no final de outubro. Onde todas as mulheres reunidas no Congresso, né, podem bater palmas para essas mulheres tão inspiradoras. E é tão bom, né, porque a gente fica dentro de um ambiente onde mulheres podem sorrir, estender a mão para outras mulheres, inspirar outras mulheres. E mais do que isso, juntas, né, dando força uma para outra, estimulando e descobrindo novas mulheres dentro desse ambiente, Se descobrindo também, né, Ângela? Acho que a gente vê muito isso, essa autodescoberta, é muito forte. Então vamos lá, para você, produtora rural, até mesmo você, produtor rural que está aqui acompanhando esse bate-papo, vai lá, avisa a sua filha, né, a sua esposa, se inscreva nesse prêmio Mulheres do Agro Bayer ABAG.
Não deixe de contar a sua história, de inspirar outras mulheres e se unir a essa força feminina. Gente, antes da gente terminar esse bate-papo aqui, é claro que eu não posso deixar de tocar no assunto, porque a gente está numa semana muito importante, a gente está nesse ambiente do podcast Agrotalk aqui, direto da AgriShow 2023, e essa feira é gigantesca. Ocorrem eventos aqui o dia inteiro, e a gente se reunir aqui nesse ambiente é tão importante, porque há vários eventos acontecendo e vocês estão aqui hoje. E eu percorro essa feira, à noite tem vários eventos. E essa semana aqui em Ribeirão, eu fui jantar em um determinado local e eu pedi um prato e lá nesse prato tinha flores comestíveis. E eu, vou ser bem sincera, eu nunca tinha provado e eu fui estimulada até por outras mulheres que estavam comigo a provar esse prato. E eu comi esse prato, essas flores. E para mim foi novidade. E não é que hoje, aqui na AgriShow, eu estou com a pessoa produtora dessas flores. Nem eu acreditei nisso. Luciana, me conta como é produzir flores comestíveis. Da onde que veio essa ideia? Frango e flor, né, Ângela? Da onde veio isso? Bom, e veio da jornada de sustentabilidade. Eu me questionava muito. Será que a sustentabilidade ela cabe só em grandes negócios, né? Porque todo mundo me falava, a fazenda já é grande, tem uma produção boa, então aí foi mais fácil. E aí eu me desafiei. Eu e meu marido, a gente falou, vamos validar isso em um pequeno negócio. E aí nasceu essa empresa, então eu digo que eu sou grande produtora de um lado e micro produtora de outro. Mas com o mesmo cuidado, respeitando essa jornada da sustentabilidade em um espaço produtivo pequeno, uma empresa que a gente contrata só mulheres para essa produção das flores e super conectada ao mercado. A gente produz aqui pertinho de Ribeirão, entrega aqui em Ribeirão e outras cidades do arredor. Então a gente preza pela conexão de uma forma muito forte, conexão com a natureza, com os nossos clientes e com as nossas colaboradoras naquele ambiente. E eu fiquei curiosa, eu acho que a Eliana também. A produção dessas flores, ela acontece dentro de estufa, ela fica ao ar livre, o clima interfere nisso? Muito. Flor é um dos cultivos que mais sente as mudanças climáticas. Então, uma parte delas a gente cultiva dentro de estufa e uma parte fora. A gente tem que usar muito de permacultura para começar a entender onde que ela vai melhor, e é um aprendizado diário, né? Porque o clima cada dia realmente está de uma forma, então o jeito que a gente produzia o ano passado já não é a forma que a gente produz hoje, então precisa muito do nosso olhar atento a essas mudanças e ir fazendo ajuste da rota com a rota em curso, todo dia. Aqui, ó, tá aqui uma meteorologista já para passar para vocês. Me ajuda. É importante, né, Eliana, ter esse monitoramento? É importantíssimo, Luciana. E é incrível saber que existe, além, né, das produções que a gente está acostumado, de grande soja, escala, milho, de grande escala, saber que existe uma produção de flores comestíveis, né? E também saber que o clima impacta essa produção, né? E é incrível porque aqui quando a gente faz previsão, é diferente quando a gente trata de culturas diferentes. Cada planta, cada espécie, ela tem a sua especificidade. Então, quando a gente faz uma previsão para a soja, a gente tem que saber como que a soja funciona, o ciclo, né? Qual que é o impacto naquela chuva, se é um período de plantio, se é um período de colheita. E isso também impacta diretamente nas flores. Eu imagino que, de uma forma, a flor é muito mais sensível, né? Até porque tem uma parte produzida em estufa também, mas também é óbvio que o monitoramento ele precisa ser constante, principalmente tratando de uma cultura que é bem sensível. Muito, e não é uma cultura, né? Porque são várias espécies de flores e cada uma com uma exigência específica. E essas espécies, elas são todas aqui mesmo nacionais ou algo que vem de fora e você teve que adaptar? A gente aprendeu fora, porque aqui no Brasil é muito difícil o produtor de flor ele compartilhar os conhecimentos. Isso é um know-how preservado, né, em segredo industrial, então a gente foi para fora para aprender. E hoje eu digo que a gente aprende mais com a natureza, observando no dia a dia, entendendo que houve um aumento de temperatura e a flor não foi bem, então a gente vai ter que mudar ela de lugar. Então exige esse aprendizado diário. Muito bem, nossa! Adorei te receber aqui, fiquei muito feliz. Olha só como que é a energia, né, do local e como que eu ia imaginar que um prato que eu, né, experimentei aqui em Ribeirão Preto, na AgriShow, fui receber você aqui nesse episódio.
Fico muito grata por tudo. Quero agradecer a participação de todas. Quero já pedir para a Eliana se despedir do nosso público, cada uma de vocês. Com certeza, gente, um prazer, Ângela, mais uma vez estar presente aqui no AgroTalk. Eu achei incrível essa experiência do que cada uma pode trazer e integrar. Então, espero estar mais vezes com vocês e com vocês também numa outra oportunidade. Muito obrigada. Obrigada, agradeço também o convite e fica aqui o convite a todo mundo que está vendo a gente, né, para se inscrever no Prêmio Mulheres do Agro. Eu também, muito grata, amei conhecer vocês, foi um presente para mim também, assim como ter sido premiada no Prêmio Mulheres do Agro foi algo que realmente mudou minha vida, então estimulo as minhas colegas a se inscreverem. E olha, Eliana, sinto te informar, mas eu vou te assessorar. Com certeza. Eu queria aqui fazer um gesto para todas nós colocarmos as mãos nas mesas, para a gente direcionar essa nossa energia para você, produtora que está nos assistindo, e se inspirar. Se inscreva, Prêmio Mulheres do Agro by Erabag. Vamos juntas! Tchau, gente! Existem diversos estereótipos da porteira para dentro. Um deles, se depender de nós, acaba hoje. Porque se tem uma coisa que nós, mulheres, sabemos fazer, é inovar. Fazer o agronegócio acontecer de forma sustentável. Nós estamos presentes em todas as etapas, do plantio até a colheita, da colheita até a distribuição, da distribuição até a casa das pessoas. Tudo isso enquanto lutamos por respeito e igualdade. Isso merece ser celebrado. Esse é o nosso momento. O reconhecimento que você merece está à sua espera. É hora de celebrar tudo que nós, mulheres, conquistamos. O Prêmio Mulheres do Agro está chegando.